Eu imagino que uma das melhores coisas que pode acontecer na vida é alguém te dizer, graças a você. Graças a você eu consegui superar tal dificuldade, consegui atingir tal maturidade. E uma das piores seria, apesar de você. Ou seja, a tua companhia sempre me puxa para baixo, sempre baixa a minha consciência, sempre me coloca amargurado. Ou seja, significa que talvez fosse melhor você não ter existido. Quem é Lucilena Galvão? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que eu sou uma pessoa absolutamente comum. Que a maior das tentações que pode acontecer para Lucilena Galvão era achar que ela é alguém especial. Porque aí começa a despertar todas as coisas contra as quais eu luto. Então, sou uma pessoa absolutamente comum, cujo único atributo é tentar ser um pouquinho melhor do que eu era ontem e não desistir disso. Então, se eu tenho alguma coisa para ensinar, para passar adiante, é isso. Não me conformar de ser do tamanho que eu sou. Querer ser um ser humano um pouco melhor. 1000 vezes errando, levantando 1001 vezes e continuando a caminhar. Mas não cair no perigo de achar que existe alguma coisa de especial em mim, porque senão começa todo o drama da vaidade, da alta importância, do euísmo e tudo mais. Sou uma pessoa simples e comum, mas que gostaria e gosto, quero ser melhor do que eu sou hoje e amanhã. O que é esperança? Esperança, ela significa... E tem uma frase que eu não me recordo agora o nome do autor, que ele diz que a esperança é um empréstimo que fazemos ao futuro. Esperança significa você ter em vista, nesse momento, aquilo que você está construindo no seu futuro, e não abrir mão dessa visão. Então, eu me vejo como um ser humano bem melhor do que eu sou hoje, e não abro mão dessa visão. Por muito que o mundo diga não, você vai ser eternamente só isso, você não tem chances, eu não abro mão dessa visão. Eu não deixo de acreditar que um dia eu serei bem maior do que aquilo que eu sou hoje. Quanto tempo a vida me der, será quanto tempo eu estarei caminhando para me autoaperfeiçoar. Portanto, eu não abro mão dessa imagem que eu tenho, de um futuro onde eu serei melhor do que eu sou hoje. E essa imagem me ajuda a não desistir, a ter energia, a ter motivação no dia de hoje. Se eu perco a esperança em mim mesmo, eu perco também a motivação e perco energia para caminhar. Portanto, a esperança fundamental é sobre si próprio. Qual a importância da arte para o nosso dia a dia? Eu falava para você ainda há pouco a respeito da dualidade dentro do mundo afetivo, né? Que você tem emoções aqui embaixo, tem sentimentos lá em cima, e uma das coisas, uma das tarefas que o ser humano tem a desenvolver é elevar todos os veículos que ele tem. Seja o corpo físico, que ele seja o mais sadio possível, o corpo energético, que ele produza energias, mas sem uma ambição que o vicie, o corpo emocional, que ele tenha verdadeiros sentimentos, e o corpo mental, que ele tenha pensamentos nobres, altruístas, que não se voltem só para o seu próprio benefício. Essa é a meta do homem em todos os veículos. E os sentimentos mais elevados que existem, segundo várias tradições, mais para o Oriente do que para o Ocidente, embora o mundo clássico também fale um pouco disso, são sentimentos éticos, estéticos e místicos. E os sentimentos éticos são aqueles que surgem diante de uma atitude moral, de uma atitude de justiça. Sentimentos místicos são aqueles que surgem diante da verdade, de compreender um pouco do mistério da vida, daquilo que está além de uma aparência superficial. E os sentimentos estéticos são aqueles que se produzem diante da harmonia, diante da beleza. Conviver com a arte significa que você vai interiorizar um padrão de harmonia que você pode aplicar dentro de você mesmo, nos teus veículos, à sua volta com as pessoas com quem você vive. Ou seja, a arte, a beleza é sempre uma lição de harmonia. E nós sempre necessitamos de lições de harmonia. A arte, ela nos dá um padrão de harmonia que podemos reproduzir em vários ambientes da nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na nossa convivência, sobretudo. A harmonia da convivência é um grande sonho humano, porque através da harmonia na convivência nós podemos chegar à unidade, onde todos os seres se complementam ao invés de competirem uns com os outros. Ou seja, a arte é uma ferramenta fundamental para a elevação de consciência. Isso já dizia Platão. Platão trabalhava muito com a música no seu diálogo à República, a música como um elemento fundamental para a harmonização da consciência das pessoas. Então, eu diria que os sentimentos humanos dependem muito da arte, os verdadeiros sentimentos humanos dependem muito da arte para serem bem formados.
Eu acredito que o que vale diante da vida que vivemos é o quanto podemos ser coerentes com os nossos princípios e quanto podemos ser referência na vida de alguém. Eu imagino quando você encontra com um amigo no meio da rua, trava ali uma conversa de 5 minutos e se separam. Essa pessoa saiu com a consciência mais elevada ou mais baixa do que estava antes de te encontrar. A vida vai ser um conjunto de encontros desse tipo. Você está beneficiando as pessoas que passam por você ou está rebaixando a consciência delas? Eu imagino que uma das melhores coisas que pode acontecer na vida é alguém te dizer, graças a você. Graças a você eu consegui superar tal dificuldade, eu consegui atingir tal maturidade. E uma das piores seria, apesar de você. Ou seja, a tua companhia sempre me puxa para baixo, sempre baixa a minha consciência, sempre me coloca amargurado. Ou seja, significa que talvez fosse melhor você não ter existido, porque a sua vida está sendo só prejuízo para os demais. Então, um elemento fundamental é a gente perceber se estamos deixando atrás de nós terra arrasada ou um ambiente mais harmonioso. E é, inclusive, uma das coisas a observarmos. Quando eu passo pelos lugares, eles ficam melhores ou piores do que estavam antes. Como fica o astral do ambiente, fica mais elevado, como fica a ordem do ambiente, fica melhor. Eu sempre gosto de imaginar quando eu entro no local, por exemplo, você usa um sanitário que você usa todas as vezes num determinado ambiente, ele está sempre limpo e organizado. Naquele dia você passou por ali e houve um vândalo que espalhou papel para todo lado. De repente você tem uma necessidade, sei lá, de pegar um papel limpo e catar tudo aquilo que está jogado no chão, independente de que não foi você, mas jogar tudo aquilo no lixo e ficar da porta olhando a sua obra de arte. Olha como ficou bonito esse ambiente, porque eu passei por aqui. Não é vaidade, mas um sentimento de ter feito diferença positivamente, de ter deixado um rastro luminoso atrás de você. Isso nutre demais a alma do ser humano, isso dá um grande estado de bem-estar e de felicidade. Há algo mais alto na vida do que aprender a amar? Aprender a beneficiar te ensina a aprender a amar. Porque através do bem você aprende o que é o amor. O amor é sempre aquilo que beneficia o ser amado. Porque senão a gente corre o risco de começar a achar que amor é você manter as pessoas grudadas em você. E amor é fazer com que as pessoas girem em torno da tua experiência pessoal. Amor é possuir as pessoas, enfim. Um monte de desvios que acontecem quando você toma o amor por ele mesmo, sem uma referência à ideia do bem. O amor é sempre aquele que empurra os seres na direção do bem que lhes é próprio, sem querer nada para si. Essa unidade, a gente chegar no um novamente. Como é que a gente pode... Como é isso? Bom, a unidade tem muito a ver com as ideias de fraternidade, de convivência, de empatia, que é exatamente aparar essas arestas que fazem com que a gente não encaixe uns com os outros. Existe uma passagem, uma frase de uma pensadora do século XIX que eu admiro bastante, que ela se chama Helena Blavatsky, que ela dizia o seguinte: a diferença entre um ser humano é a imagem e semelhança de Deus, assim como uma gota d'água é a imagem e semelhança do oceano. Um único ser humano prova a existência de Deus, assim como uma única gota d'água prova a existência do oceano. Uma vez eu estava caminhando com essa frase em mente e tinha uns guichos de água jogando água para todo canto, e a água caía no chão e ficava muito barrenta. Eu de repente olhei para aquilo e falei, isso não parece nada com o oceano. Aí caiu uma ficha dentro de mim, digamos assim, né? Algo me disse, bom, não parece nada com o oceano, porque tem um monte de coisa aí que não é água, é barro, é um monte de coisa. Tira tudo que não é gota d'água, que o que sobrar vai parecer com o oceano, assim. E de repente me veio a conclusão lógica. Por que o ser humano não parece com Deus? Porque tem um monte de coisa aí que não é humana. Tira tudo que não é humano, que o que sobrar parece sim. Entende? Então essa ideia que nós temos que ter de encontrar a nossa essência, de retirar tudo aquilo que não nos corresponde, de crescer encontrando cada vez uma identidade mais profunda, tá? E isso é um elemento que nos faz ser capazes de driblar as poluições do mundo, as dificuldades da vida e sermos capazes de encontrar o nosso próprio caminho. Cada vez mais tirar tudo aquilo que não é próprio nosso, para que o que sobre seja mais próximo da nossa essência. E o que é Deus para você? Olha, se você imaginar que, sei lá, o universo, o oceano, vamos pegar o oceano como um exemplo. Cada peixe que existe lá dentro só pensando em si próprio e negando o todo. É uma situação irreal.
É muito mais fácil eu acreditar na existência do oceano do que acreditar na existência de um peixe em particular. Porque é lógico que o peixe, para existir, demanda o oceano. Eu não poderia acreditar no peixe sem acreditar no oceano. Eu acho muito pouco lógico que a gente acredite no homem sem acreditar em Deus, porque o homem demanda Deus. Deus é o oceano. Nós somos um único peixe, portanto é muito mais fácil duvidar de nós do que duvidar de Deus. Eu acredito que cada vez, não é bem acreditar não é a palavra certa, porque isso não é um objeto de crença. Né? O filósofo não trabalha com crenças, ele trabalha com constatações, com percepções. Eu percebo que quanto mais a gente conhece a nós mesmos, mais a gente percebe coisas que são universais. Quando eu vou mais fundo, eu percebo que aquilo que existe em mim lá no fundo não é apenas meu. Não sei se entendem essa ideia. Existe uma ideia oriental, indiana, especificamente falando, que é a ideia do fio do Sutratma, que diz mais ou menos o seguinte: dá tempo de eu contar a história? Claro. Imaginem vocês um colar de pérolas, e cada pérola dessa fosse um ser humano. Cada pérola pensando apenas em si próprio. Olha como eu sou a mais redondinha e brilhante desse colar, eu sou muito especial e querendo se impor sobre as demais. Bom, digamos que com o passar do tempo uma pérola dessa amadureça e começa a sentir necessidade de se voltar mais para dentro e encontrar a sua essência. Só que ela só está acostumada a conhecer uma única substância, que é pérola. Quando ela se vira para dentro, passa um fio de prata dentro dela. Ela não conhece prata. Então ela se vira para dentro e ela só vê um vazio e sente aquela angústia existencial. Mas de tanto procurar ver, de tanto querer ver, um dia ela acaba reconhecendo a prata. E ela vê aquela essência de prata que ela tem e se sente plenamente satisfeita. Nossa, eu descobri que eu tenho uma essência que é de outra natureza e quer contar isso para as outras pérolas e imagina que as outras também tenham uma essência que seja daquela natureza. Ótimo, mas isso ainda não é o fim da história. O fim da história é quando ela percebe que aquele pedacinho de prata que passa dentro dela e aquele pedacinho de prata que passa dentro de cada uma das outras pérolas é, na verdade, um momento de uma única corrente que passa por dentro de todos. Então, o que eu percebo é que quanto mais a gente vai para dentro e se aproxima desse pedacinho de prata, mais nós nos reconhecemos como um só e não como muitos. Ou seja, profundidade vai gerar unidade. Isso é inexorável. As pessoas mais profundas que você conhecer na sua vida, quer presencialmente, quer historicamente falando, eram pessoas que tinham uma vivência muito concreta da unidade. Por quê? Eram profundas no seu autoconhecimento. Quanto mais profundo você vai, mais você encontra o todo. E quando as pessoas negam que exista o todo, o uno, eu fico pensando, bom, quão raso essa pessoa deve estar em si própria. E se você reconheceu o todo, o uno, você reconheceu Deus? Ou o que a gente está procurando sob o nome de Deus? Para mim, a unidade, nada pode estar fora dele, é a unidade que engloba todas as coisas. Se você vai fundo, você vai dar de cara com ela, com a unidade, que está dentro de nós como a realidade mais profunda que nós realmente somos. E a oportunidade da vida? A oportunidade da vida é uma oportunidade, é uma energia que nos foi dada para que a gente faça o nosso trabalho, elevar a nossa consciência, até que ela volte para casa. É a câmera do barco do Jacques Cousteau. Um dia ela vai voltar para o barco. A vida é um palco que nos foi dado para que a gente eleve a nossa consciência. Se a gente faz isso, está realmente vivendo. Está fazendo aquilo a que viemos. Se não, estamos perdendo tempo. O que é o tempo dentro da sua percepção? Existe uma passagem na mitologia grega que explica muito isso, que é a passagem dos grandes deuses do Olimpo, né? Você vai ter o Caos, depois você vai ter Uranus, depois Cronos, depois Zeus. Cronos é o tempo, o nome já diz. Atravessando Cronos você chega a Zeus, que é a eternidade. Só que a gente teria que entender o que é Cronos. Será que nós estamos vivendo em Cronos ou a gente ainda está lá no caos primordial? Ou em Uranus, que é aquele céu estrelado de potencialidades? Imagine que você hoje encontre uma pessoa e faça um diagnóstico mais ou menos do perfil psicológico dela. Tem tais e tais qualidades, tais e tais defeitos. Tá bom. Você se afasta dessa pessoa, fica 10 anos sem encontrar essa pessoa. Daqui a 10 anos você a encontra, ela está fisicamente mais envelhecida, mas quando você vai analisar profundamente a personalidade dela, você tem capacidade para isso, você vai ver que ela tem exatamente as mesmas virtudes e exatamente os mesmos defeitos que tinha quando você a viu pela última vez. Existe o tempo real na vida dessa pessoa? Tempo de Cronos?
tempo real é medido por avanços em direção ao ideal humano. Se ela não subiu um único degrau, não deu um único passo, não existiu o tempo real. Só existiu o tempo de relógio. Ela está lá no caos primordial, ela nem pisou em Cronos ainda. Cronos é esse tempo real que gera deslocamentos de consciência. Se eu olho para uma fotografia antiga e digo, hoje eu sou muito mais preparado para a vida do que eu era naquele momento. Você pode dizer, houve tempo real. Mas se você só compara que hoje você não usa mais aquela calça boca de sino porque está fora de moda, e o resto todo é a mesma coisa, você não entrou no tempo, você está lá no caos primordial. Não há tempo real, não há deslocamento de consciência. Tempo real se mede por deslocamento da consciência em direção ao ideal humano. Se isso não existe, você não está no tempo. Você está numa dimensão pré-tempo, onde só a biologia cumpre o seu papel. Todos os outros planos estão congelados. Existe um princípio, vocês já ouviram falar sobre o Kybalion? Sim. Eu gosto muito de falar sobre isso, já dei várias palestras. O Kybalion tem um subprincípio, que a gente chama de subprincípio da neutralização, dentro do princípio da polaridade. Imagine que você tem duas crianças brigando por um ursinho. Estão ali, um puxa, o outro puxa, estão quase rasgando o bonequinho. O que a pessoa precisa ter para poder pacificar esse conflito? Qual é a condição fundamental psicológica que a pessoa precisa ter para poder pacificar esse conflito? Ela precisa não desejar mais o ursinho, vocês concordam comigo? Porque se ela deseja o ursinho, vão ser 3 brigando pelo ursinho e ninguém resolve. Agora, se é um pai, uma pessoa madura, adulta, já viveu essa experiência, não necessita mais do ursinho, ele pode chegar e dizer, meninos, parem com isso, que vocês vão rasgar o ursinho. Empresta para um, depois empresta para o outro, brinquem juntos. Ele pacifica esse conflito, porque ele superou essa necessidade de experiência. Ele já não deseja mais as coisas que estão nesse patamar. Ele superou essa necessidade de experiência. Mas aí você pode ver que daqui a pouco chega um outro pai e olha o que aquele fez e diz, por que você está dando ordem para o meu filho? Meu filho, quem dá ordem sou eu, para com isso. E aí começa um outro conflito em outro patamar. Para poder você pacificar esse conflito, você precisaria ter alguém com um degrau de consciência mais elevado, que não quisesse ser mais o pai que tem mais status na vizinhança. Não tivesse mais esse desejo, sei lá, um avô. Aí chega e diz, meninos, vocês estão se comportando feito crianças. Vocês estão vendo que os dois estão ajudando os meninos, por que ficam competindo nisso? Ou seja, nós pacificamos os conflitos do mundo quando a nossa consciência superou essa necessidade de experiência, esse patamar de desejos. Se nós queremos ser pacificadores, nós teríamos que ter superado o patamar de desejos da humanidade em um determinado momento. Se você considerar a quantidade de conflitos que a gente tem no mundo atualmente, de guerras, de conflitos regionais, de todos os tipos, você tem que considerar que a gente tem esses conflitos porque faltam pacificadores. Se você for olhar o que está em jogo ali naquele conflito, possuir uma coisa que não é minha, ter vantagens sobre o outro, quem é que já superou essa necessidade de experiência para chegar lá e pacificar? Percebe que a humanidade tem falta de pacificadores. Para você pacificar, você teria que superar aquele patamar de desejo. Eu não quero ter uma coisa que não é minha, não quero ter vantagens sobre os demais para me sentir mais especial. Eu tenho que ter colocado minha consciência em outro patamar. Se você quer dar alguma coisa aos seus filhos, ensine ele a neutralizar desejos, passar um degrau acima. Olhar pelo que as pessoas estão brigando e não desejar aquilo. Passar a sua consciência para um outro patamar que se realiza em função de coisas mais nobres, mais verdadeiras, que assim eles podem viver em paz e podem pacificar os conflitos que estão abaixo deles. O ser humano vai evoluindo a sua consciência a partir do momento que esse patamar de desejo não o atinge mais. Ele passa para um outro patamar. Aqui vai haver novamente um novo conflito. Sim, ele neutraliza mais uma vez e passa para outro degrau. E assim ele vai subindo até a ponta da pirâmide, onde não existem mais dualidades. Mas se ele está no mesmo patamar de desejo do que os demais, ele fica ali brigando pelas mesmas coisas pela vida fora e o conflito não é resolvido. Enfim, se você tem que ensinar alguma coisa para o seu filho, ensine-o a pacificar, a neutralizar os conflitos do mundo, primeiro dentro de si próprio, depois no mundo, porque é um dos papéis que a gente mais necessita. Para fazer conflito, tem muita gente, para pacificá-los, quase ninguém. E para que você tenha paz, você tem que ter essa capacidade de distribuir paz. O que é verdadeira nobreza? Verdadeira nobreza significa orientar a matéria segundo princípios universais. Ou seja, orienta a ação do mundo segundo esses elementos que não são do mundo. Tá?
É o que a gente chama de visão simbólica. Quando você pega, por exemplo, um símbolo, uma pomba. A pomba branca está representando a paz, não é isso? A paz está lá no plano sutil das ideias. E ela representa isso aqui. Traz essa ideia ao mundo. Quando você consegue fazer essa ponte, onde você traz ideias metafísicas para o mundo físico, você está harmonizando o mundo. E aí você funciona como um pontífice, como um ser que une céu com terra. E esse é o papel que estamos aqui, ser elevados, ter estatura moral, psicológica e espiritual suficiente para que a nossa cabeça toque esse plano das ideias e os nossos pés toquem a terra. E a gente possa comunicar esses dois mundos, harmonizar a terra segundo os preceitos do céu, como diria Confúcio nos seus Analetos.